Tudo começa bem aqui, com este fundamento. Esse versículo de Atos nos dá uma imagem muito poderosa do nascimento da igreja. Uma comunidade unida. E unida não só por ideias, mas por uma fé que era vivida no dia a dia, em comunhão, em compartilhamento. Esse é o ponto de partida para tudo que a gente vai ver. Para entender essa igreja, a nossa fonte principal, sem dúvida, é o livro de Atos. Ele não é apenas um registro histórico, sabe? É como se fosse um projeto, detalhando tanto a doutrina em que eles criam, quanto a vida prática daquela comunidade. Vamos dar uma olhada mais de perto nisso. Então, o que a gente encontra em Atos é uma igreja real. Não era uma comunidade de pessoas perfeitas, longe disso, mas era uma comunidade fiel. E é por isso que ela nos serve de modelo, não necessariamente nas suas formas externas, mas nos seus princípios espirituais. E no centro de absolutamente tudo, de forma inegociável, estava a mensagem do Evangelho de Cristo. E essa centralidade no Evangelho, claro, colocou a igreja em rota de colisão com o mundo da época. Havia uma tensão constante. A oposição do império, da cultura, era gigante, mas a convicção e a fidelidade a Cristo que moviam esses primeiros cristãos eram ainda mais fortes. E o interessante é que essa fé, mesmo sendo inabalável, não era uma fé cega. O apóstolo Pedro, o mesmo que pregou lá em Pentecostes, ensina que todo crente devia estar preparado para defender a sua fé. Uma fé que era, sim, fundamentada na revelação de Deus, mas que devia ser explicada com mansidão e com respeito. Vamos avançar um pouco para ver como essa fé se organizava na prática. E a resposta é de uma simplicidade impressionante. A igreja primitiva não tinha catedrais, não tinha grandes estruturas, a reunião acontecia nas casas, por necessidade, e foi justamente nessa simplicidade que ela encontrou a sua força. Esse padrão de se reunir em casa se repete por todo o Império Romano. Em Filipos, por exemplo, logo que são libertos da prisão, para onde vão Paulo e Silas? Direto para a casa de Lídia, que já era um ponto de encontro da igreja local. A mesma coisa acontece em Corinto. Ao sair da sinagoga, Paulo encontra refúgio na casa de Tício Justo. E essa casa se transforma num novo centro para a pregação e para a comunhão dos irmãos, bem ali, do ladinho do antigo lugar de culto. E olha, até na capital do Império, em Roma, o modelo é o mesmo. Na sua carta mais importante, Paulo saúda Priscila e Áquila, e de forma bem explícita a igreja que se reúne na casa deles. Isso mostra a importância vital que esses pequenos núcleos tinham. E o padrão continua em Laodiceia, com a saudação à ninfa e a igreja que se reunia na casa dela. Fica muito claro que o avanço do Evangelho não dependia de grandes edifícios, mas sim de corações transformados que abriam seus lares. Certo, mas o que acontecia nessas casas? As prioridades eram muito claras, eram fundamentais. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão uns com os outros, à celebração da ceia do Senhor, à oração e, claro, à pregação da palavra. Elementos que, se a gente parar para pensar, continuam sendo essenciais para a igreja hoje. Mas essa fé, vivida de forma tão simples e tão centrada na palavra, não passou despercebida. Na verdade, ela gerou uma oposição muito forte. Vamos então analisar agora os desafios externos, a perseguição e a coragem extraordinária que essa igreja demonstrou. Aqui, a gente vê a coragem de falar a verdade ao poder. Diante da mais alta autoridade religiosa da época, Pedro e João faziam uma declaração radical. A lealdade primária deles é a Deus, não aos homens. Eles simplesmente não podiam se calar sobre o que viram e ouviram. E essa cena, ela ilustra a outra face da coragem. Não só a coragem de falar, mas a coragem de sofrer. Estevão, o primeiro mártir, morre não com ódio, mas com uma oração de perdão por seus assassinos. Ele espelha as próprias palavras de Cristo na cruz. Que convicção profunda! Mas por que essa perseguição toda acontecia? A verdade é que o Império Romano não compreendia o cristianismo. Historiadores da época, como Tácito, por exemplo, descreviam os cristãos como um grupo odiado por suas abominações. Outro escritor, Plínio, via a fé como uma superstição irracional. Então, o que Roma enxergava como uma ameaça ao império era, na realidade, uma comunidade de amor, um reino que, afinal, não buscava poder terreno. Só que, além da ameaça externa de Roma, a igreja enfrentou uma batalha que era igualmente perigosa: a ameaça interna das falsas doutrinas. Começaram a surgir ideias que distorciam o evangelho, como o gnosticismo, que, por exemplo, negava a bondade da criação. A luta pela pureza da fé era, portanto, crucial. E nessa batalha pela verdade, Deus levantou líderes que ficaram conhecidos como os pais da igreja.
Homens como Inácio, que sempre enfatizava a verdadeira humanidade de Cristo, Policarpo, que foi um elo vivo com o apóstolo João, Justino, que defendeu a fé diante dos filósofos, e Irineu, que combateu sistematicamente as heresias gnósticas. A história de Policarpo é um exemplo muito poderoso. Ele era um elo direto com os apóstolos, discípulo do próprio João, e a sua fidelidade foi testada até o fim. O seu martírio mostra a seriedade do seu compromisso, preferindo a morte a ter que negar a Cristo. E aqui está o ponto crucial. Esses homens não estavam defendendo opiniões ou filosofias pessoais. Eles defenderam a fé que foi uma vez por todas entregue aos santos. Eles deram suas vidas pela verdade do Evangelho, a verdade apostólica conforme revelada nas Escrituras. Então, quando a gente olha para esses 300 anos, o que podemos levar conosco? Qual é o legado duradouro dessa igreja que foi provada pelo fogo? Acho que podemos resumir tudo em 4 pilares. Era uma igreja centrada na mensagem do Evangelho, comprometida com uma vida comunitária simples, autêntica, corajosa diante do sofrimento e da perseguição, e, acima de tudo, ferozmente fiel à doutrina que foi ensinada pelos apóstolos. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. A igreja primitiva ouviu a mensagem do Evangelho, uma mensagem que a desafiou a abandonar tudo e respondeu com fé e obediência, mesmo que isso custasse a própria vida. A questão que a história deles nos levanta é: quando a palavra de Deus nos confronta ou nos incomoda, qual é a resposta adequada?